Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para falar de um desenho que, olha, foi um frenesi no início dos anos de 2000 que foi formador de caráter, né? A gente vai falar sobre a animação Liga da Justiça, que foi um marco na televisão brasileira. Efraim Fernandes aqui e, cara, que saudades da minha adolescência. Salve galera, aqui é Lucas Venâncio e Liga da Justiça de Bruce Timm e Paul Dini transformou o caráter de nós que vamos conversar aqui e popularizou mais ainda a Liga da Justiça depois de Super Amigos. Fala galera, André Guilherme aqui, super fã do Superman, da Liga da Justiça, da animação, aliás, de tudo que envolve essa super equipe aí, né? Eu acho que falou em Liga da Justiça, da animação, já viu o cheirinho do almoço já, né? É nostálgico. Isso. Ligação com o Super Choque, é tudo já. Cara, é muito nostálgico. Assim, o Lucas, o Venâncio, ele falou sobre o Paul Dini e o Bruce Timm, né? Que foram, eu diria que os grandes responsáveis pela infância de muita gente e que deu pontapé para as animações, né? Deu um boom para as novas animações, né? Que já não são tão novas assim, né? Porque eu lembro do Batman dos anos 90, que é uma animação maravilhosa e eu curto muito aquela estética do traço, né? Que evoluiu muito, né? E foi predominante na Liga da Justiça e na Liga da Justiça Sem Limites. E uma coisa que eu acho muito curiosa nessa animação, no Liga da Justiça, é que todos os personagens têm espaço. Cada um deles tem espaço para brilhar. E são histórias que, no geral, ou tem uma pegada de ficção científica, ou é fantasia, meio pulp, anos 50, meio Star Trek, meio Star Wars, tem magia, viagem no tempo. E a minha pergunta é, cara, tem algum episódio, tem alguma coisa marcante em Liga da Justiça que vocês já lembram de cara? Cara, para começar do começo, justamente a invasão alien, que a gente é apresentado ao Caçador de Marte, o Ajax, o John Jones, eu acho fabuloso a construção dessa união que foi o desenvolvimento do Bruce Timm e do Paul Dini, né? A culminação que foi a Liga da Justiça. E eles sempre, assim, durante a série, eles vão separando cada episódio em parte 1, parte 2. Uhum. Eles têm tempo de desenvolver a narrativa. E já o primeiro episódio é dividido em duas partes, né? A gente tem aquele clímax, um plot, para ter uma parte 2. E uma invasão alienígena na Terra, de espectro colossal, destruindo tudo, teve que formar a Liga da Justiça para combater. Então, eu acho que, para mim, já desde o início, ele é cativante, ele é instigante. Mas, assim, para mim, o meu episódio favorito é o dos Tempos de Savage, na minha opinião. Isso é maravilhoso. E também vou colocar um outro que é da morte do Superman, tal, que é bem impactante. O primeiro episódio, pra mim, assim, o primeiro episódio mesmo, e aí a Mulher Maravilha se apresenta e tal, e eles estão se conhecendo, se juntando ali. É muito da hora, porque tu fica olhando assim, cara, que incrível ver isso agora, atual, porque na época, pra nós, né, pô, era algo atual, novo, e pra mim todas as animações da DC poderiam ter aquele traço, porque eu acho muito da hora. Acho que envelheceu muito bem, se mantém muito bem. Tanto é que as fanarts, quando tu olha, é sempre daquela forma, né? Mas o primeiro episódio eu gosto muito, mas sabe um episódio que eu curto, e ele é bobo, mas eu acho muito da hora, quando eles se revelam, né, entre aspas, a identidade um pro outro. Todo mundo já sabia, só o Flash achava que não, né? E aí eles ficam andando com um civil ali no meio de todo mundo. Eu acho aquele episódio tão, sei lá, eu acho muito humano, porque a gente consegue ver algo além deles como herói, sabe? E ali eu acho que me pega muito aquele episódio, assim, eu gosto. Mas, nossa, todo o arco, eu gosto muito do arco também da Mulher Gavião com Lanterna. Cara, tem várias coisas assim que eu acho bacana. Eu não consigo pegar um episódio em si, mas são arcos de histórias, né? Você falou do primeiro episódio, né? Que na verdade eu acho que, Lucas, eu acho que são 3 episódios, se eu não me engano. Eu acho que essa é uma das poucas exceções, porque normalmente é parte 1 e parte 2, né? Sempre termina com um gancho para vir à conclusão no episódio seguinte. Eu acho que esse é um dos poucos episódios que vem com 3 partes. E, cara, se você parar para analisar esses 3 primeiros episódios, né? Essa introdução da Liga da Justiça, aquilo ali é quase um filme, cara. E eu fico pensando, mano, vocês já pensaram se a DC futuramente consegue adaptar um negócio daquele, cara, eu ia ficar maluco, cara, porque assim, tem muita influência, pelo menos eu tenho essa impressão, né, de que tem influência do H.G. Wells com Guerra dos Mundos, né, que até o Spielberg, ele adaptou essa história com Tom Cruise, acho que foi em 2005, que tem aqueles, os tripods, né, que são aquelas máquinas biomecânicas gigantes com 3 patas e tal. Aí eu olho aquilo, cara, eu falo, mano,
isso é muito ficção científica pulp dos anos 50, anos 40, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que tinha uma pegada nesse episódio que era sobre desarmamento nuclear e tudo mais, e tem um Superman na ONU e tal, que me lembrou Superman 4 Em Busca da Paz, aquele filme que é muito ruim, mas que eu adoro, cara. Então, eu É acho ruim, mas é legal. bom, né? É ruim, mas é bom, sabe? Então, tipo, eles fazem esses paralelos assim, cara, tipo, não é por acaso. Com certeza não é por acaso quando eles fazem essas pequenas referências, né? E, cara, o Superman dessa animação, pra mim, ele é um dos meus favoritos. Assim, eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã de carteirinha de Superman, né? Mas a representação desse cara nesse desenho eu acho muito boa, né? Eu lembro até que tem o episódio aí que foi citado, que é o quando o Superman morre, né? E aí chega o lobo pra entrar no lugar dele e todo mundo sente a morte do Superman e tipo, putz, Superman morreu, tem que aturar o lobo. Sabe? E o Lobo é um cara super poderoso que fez frente ali o problema que eles estavam, né, tendo que enfrentar e tudo mais. E acontece que o Superman ele não morre, ele vai pro futuro, tipo, um futuro estupidamente longínquo, tipo 3.000 anos no futuro, e ele fica lidando com o Venom Savage ali, tem uma pegada meio Conan. Foi ele barbudão ali, tá, mano, foda pra caramba. É bem diferenciada essa animação. Uma coisa que eu acho legal, voltando ao primeiro episódio, é que a gente tem a apresentação da Diana, né? Então mostra a Themyscira e é aquela coisa clássica, né? Da Themyscira ser isolada do mundo, né? Acho que isso é um aspecto cânone, acho que é um aspecto muito importante na Mulher Maravilha, né? Inclusive a Patty Jenkins, ela fez algo semelhante no filme dela, né? Porque a Mulher Maravilha quer sair da ilha para resolver problemas na Segunda Guerra e tem aquele lance que ela pega o uniforme, né? Ela pega o traje, né? Isso tem na animação também, não sei se vocês lembram disso. Sim, ela se desprende da ilha pra ir se juntar com a humanidade, né? E ela rouba o traje das Amazonas, que é o traje da Mulher Maravilha. E também tem no filme da Patty Jenkins, mesma coisa. É muito louco, né? Porque basicamente a gente viu o antigo DCU, muita coisa que nós vimos na animação, a gente viu ali em live action, né? Então é muito bacana que a gente conseguiu não ver exatamente a adaptação, mas a gente viu um prelúdio, digamos assim, do que poderia ser uma adaptação fiel. Então o filme da Mulher Maravilha tem várias coisas que eu vi, assim, né? Eu enxergava muito a animação, principalmente aquela introdução ali da Mulher Maravilha para a humanidade. Eu achei aquilo ali, tipo, eu não sei qual foi a história da Patty Jenkins, se ela teve alguma inspiração nisso, eu acredito que deve ter, sim, um estudo, um laboratório para poder fazer aquilo ali, porque achei muito bacana, tipo, muito parecido com a animação, assim, né? Não, é parecido. E em termos quando ela luta com o Ares, eu tô falando da animação. O Ares tem um episódio na Segunda Guerra Mundial, que eles voltam no tempo, enfim. E tem esse tom que tem no Mulher Maravilha de 2017. Tem esse tom pra mim. E aquele episódio da Segunda Guerra eu acho fantástico. E ela, no final, ela fala com o Steve Trevor, né? Que aí depois que ele tá idoso no final, aí termina o episódio assim. Eu acho incrível. Puxando sardinha para Mulher Maravilha agora, se vocês fossem arriscar, porque assim, eu acho muito interessante essa personagem, porque ela traz todo o panteão de deuses gregos, né? E tem essa coisa dela ser uma deusa na Terra e tal, né? Meio que o contraponto, não digo contraponto, mas ela tem semelhanças com o Superman, né? E tal, porque o Superman também é super poderoso. Se vocês fossem chutar como seria a próxima representação dessa personagem nesse novo universo que está chegando aí, o que vocês acham que poderia ser explorado? É assim, eu tenho medo de como vai ser explorado, falando bem real, assim, porque eu não sou o cara mais entusiasta para esse novo universo que está se criando aí. E, cara, sim, vou tentar deixar meu ranço de lado, né? Eu gostaria de ver ela a parte guerreira dela, né? Que ficou um pouco de lado no 84, né, no segundo filme dela. Então eu gostaria de ver essa coisa mais guerreira, assim, né? Mas eu acho que a gente é que nem os novos memes, né? Quem viu, viu. Quem viu Mulher Maravilha no cinema, viu, cara. Porque eu acho que vai ser difícil nós vermos uma live action da Mulher Maravilha aí tão cedo pela frente. Mas eu posso estar bem enganado também, né? Eu acho que eles querem fazer uma série, né, de Temícera. Eu gosto dessa parte, mas eu concordo com o André. A gente vai demorar para ver um pouco a Mulher Maravilha de volta e dos moldes guerreira, que eu acho que pegou mais naquele filme da Patty Jenkins em 2017. Só que eu não sei se eles vão por esse caminho. Eu acho que eles vão explorar um outro lado da Mulher Maravilha,
De ela É ter que porque se juntar com os membros da liga, mas isso é bem mais no futuro, né? Porque assim, eu lembro que nas animações da Liga, a gente tinha episódios voltados para Mulher Maravilha, lá na Ilha de Temícera, né, que envolvia muito aquela coisa dos gregos, né, do panteão grego, ou que resgatava elementos de mitologia grega, né, tipo, tem um episódio que tem ela e a Mulher Gavião, e elas vão até o Tártaro, né, que é o inferno e tal, e tem todo aquele rolê. Eu fico pensando se trouxer esse elemento místico de magia e elementos de mitologia grega, porra, cara, isso pode ser bem interessante de explorar, né? Porque não teve o Mulher Maravilha 3, né? E na época, quando tava essa coisa de vai, não vai, né? Rolou até o burburinho de que o Liam Neeson poderia ser o Zeus, né? Poderia fazer uma versão do Zeus mais velho e traria essa coisa da mitologia grega. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ver, cara, e como até o André falou, essa pegada guerreira, porque, cara, ela na animação, ela é muito porradeira, cara. Ela é muito porradeira. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ver também. Eu adoro a versão da Gal Gadot, mas já que a gente tá num outro universo e vai para outro caminho, então eu acho que o James Gunn ele pode querer jogar no seguro. Ele pode querer jogar naquilo que todo mundo conhece, porque se eu não me engano, eu acho que ele chegou a dizer que a Liga da Justiça, que parece que vai sair aí daqui a alguns anos, que eu acho bem provável, falou que ia ter o desenho como base, né? E esse desenho é maravilhoso. Então eu acho que esse é um caminho específico para a Mulher Maravilha, pegar a mitologia grega. Eu não sei, eu tô aqui pensando. Acho que também, mas assim, eu vejo ele usando mais de uma outra parte da Mulher Maravilha. Usando, por exemplo, a vilã dela, que é a Safira Estrela, né? Errou. Eu acho que poderiam usar ela e ela é uma grande antagonista É dela nos Sensei? quadrinhos, enfim, e nessa animação, né? Que teve até quando teve o. Ah, eu não lembro o nome da equipe aqui junto. O Lex Luthor, a Mulher Leopardo, Legião ela, do Mal. enfim, o som. A Legião do Mal, e o Sombra, então, enfim. É porque eu sinto que a DC, nesse momento, eles fizeram o filme do Superman, né? Tá aí pra sair. Mas eu tô esperando pra ver qual é. Eu não tô sentindo ainda muita firmeza pra onde o James Gunn quer ir, né? Isso ainda tá um pouco nebuloso. Então é por isso que eu tô chutando que ele deva querer fazer algumas coisas mais tradicionais para jogar no seguro. Até chegar a esse ponto dessa Liga da Justiça que a gente conhece, que acredito que venha a ser próxima da animação. Que para mim porque até então minha referência de Liga da Justiça era o desenho dos Super Amigos, né? E depois ver essa animação dos anos de 2000, né? Claro, teve outras animações, né? Com a equipe, mas cara, esse desenho, essa animação tem um gostinho especial para mim. Se ele tá querendo isso como parâmetro, né? Então eu fico pensando que ele queira fazer a origem dos heróis ou pelo menos explorar as bases mais tradicionais desses heróis aí. Por falar em base, né? Tem um episódio aqui que eu acho muito bacana, que é o do Aquaman, cara, que é a versão revitalizada do Aquaman, que tem influência dos quadrinhos dos anos 90, e que posteriormente isso foi influência para o Zack Snyder fazer o Aquaman dele, né? Que foi o Jason Momoa, que ele pensou, cara, quem eu posso aqui colocar para ser o Aquaman? Porra, pega o ogro mais escroto do Game of Thrones e bota ele como Aquaman. Aí na época eu fiquei assim, caralho, Jason Momoa de Aquaman e tal, só que aí eu relembrei que na animação do Liga da Justiça a gente tem um Aquaman que é mais parrudo, que é mais sério, que é mais sisudo. E eu virei e falei assim, caralho, né? Que casa essa porra? Demais. Eu lembro quando eu vi, né? Porque o Aquaman, até então, a gente tinha a referência dele dos Super Amigos, né? Aquele meme dele voando em cima dos peixes, né? E aí, quando tu vê ali na animação, pô, ele é basicamente, ele é o Momoa loiro. Então, assim, quando veio o Momoa ali, né, na apresentação ali dele, naquele framezinho no final do Batman vs Superman, eu fiquei, cara, isso pode funcionar muito, porque parece que eu tô vendo a animação. Eu acho que isso que animou muito, sabe? Essa coisa, assim. Cara, aquele Aquaman, ele deu um rebrand, assim, né, no personagem, porque o personagem, ele era super zoado, né? As pessoas zoavam pra caramba ele, né? E ali ele já deu já aquela coisa, assim, que tu conseguiu olhar, até tem alguns episódios focado nele, quando... vários, né? Aquele que ele arranca a mão. Nossa, eu acho, assim, muito fenomenal. Esse episódio da mão pra salvar o filho, o bebê dele, é Nossa, incrível. incrível. E aquilo ali ele dá uma outra visão, né? Porque de um personagem que tu não se importa, ele passa, ele tem, acho que aquele episódio, são 2 episódios, né? É todo em cima de um arco em cima dele, e não é aquele, passa logo que eu quero ver o arco do outro ali. É muito interessante. E aí tu consegue ver o quanto tu consegue ser envolvido por todos os personagens da liga ali. Não tem um que é menos ou mais. Todos têm histórias muito bem exploradas e é denso pra caramba. Então ali eu acho que o Aquaman ali
da série animada, ele tem grande influência porque o sucesso que chegou ao filme solo no live action do Aquaman. E nesse episódio específico que é na primeira temporada, né, essa run de 2 episódios, tem muita questão da ONU, a questão dos lixos, questão da superfície, que a gente vê nos filmes do Aquaman, do Jason Momoa, que está presente nos episódios, né? Eu acho muito, muito, assim, desculpa a palavra, foda que a gente tem essa relação com a ONU em diversos episódios. A gente entende o impacto dos heróis sobre os seres humanos na Terra e também o que está acontecendo lá em Atlântida, hein? Fenomenal. Eu tô até pensando que talvez para a próxima encarnação do Aquaman pode ser que para diferenciar, porque assim, a versão do Aquaman do Zack Snyder é um cara mais sério. A versão que o James Wan trouxe e a versão que qual é o nome do cara? O Joss Whedon fez é aquele Aquaman, Yahoo! Sabe? Aquele cara é mais Jason Momoa. Então tô pensando aqui, cara, se eles forem trazer o Aquaman de volta, eu acho que eles vão querer trazer um pouco um equilíbrio das coisas. É um cara que você gosta, mas ao mesmo tempo ele é o líder de uma nação, ele é um rei, e pode ser que eles usem esse artifício aí dele ter perdido a mão e ter um gancho, né, um arpão. Porque o Peter David e o Ivan Reis fizeram esse rebrand no Aquaman. O Peter David lá na década de 90 e o Ivan Reis lá pros anos de 2000. Porque até então, o pessoal fazia piada com o Aquaman, sabe? Então, tipo, ele vem fodão nos quadrinhos nos anos 90, e aí isso influencia as animações da Liga da Justiça do ano de 2000, 2001, e isso acaba influenciando o Zack Snyder. Então, tô pensando que talvez eles, numa próxima versão do cinema, perdeu o braço, tem um arpão no lugar, e seja um cara que seja o líder de uma nação, né? Então, talvez eles possam estar explorando geopolítica, como foi explorado na animação do Liga da Justiça. Eu lembro que quando foi anunciado, né, o Jason Momoa, o pessoal tava falando, fazendo piada, porra, Aquaman, porra, o cara lourinho e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu virei e falei o seguinte, mano, vocês estão usando o Aquaman porque, claro, a gente tem ainda aquele resquício do Aquaman antigo, mas se você parar pra notar que 70% do planeta é feito de água e esse cara domina todos os mares que a gente tem no nosso planeta, meu irmão, o cara estala o dedo, ele afunda uma cidade, ele afunda um país. Aí a percepção da galera mudou. Tem muita gente que não gosta do Momoa como Aquaman, mas eu acho que ele foi necessário pro pessoal ver que esse personagem não é chacota, não é feito pra... Ele não é piada, sabe? Pra gente ficar zoando ele, que ele tem a sua importância, que ele tem a sua relevância, e isso pode ser preparativo para um próximo ator fazer esse personagem, trazendo uma versão que traga mais imponência para esse personagem. É uma coisa que eu tô pensando, eu não sei. Tá aí o Alan Ritchson, ele foi o Aquaman no Smallville puxei agora, hein? Foi Aquaman anos atrás, ele tá na série do Reacher, que é uma série que eu adoro, e não me importaria de ver o cara de novo como Aquaman, apesar dele não ser um tão bom ator assim, pelo menos eu não acho ele um tão bom ator assim, eu acho que ele tem o carisma necessário pra viver o personagem. Não duvido que, apesar que ele quer ser o Batman, mas é só fazer o que eu digo, se fizer uma boa pressão na rede social, ele vai ser o próximo Aquaman. Mas eu lembro dele, ele em Smallville, o Aquaman dele já não era bobinho, ele já tinha um tom sério, aquela preocupação e tudo mais, então eu gostei muito dele, apesar de ele ser um ator que ele é meio brucutu, né? Então, talvez ele como Aquaman, ele ia continuar trazendo o personagem que ele tem na série, e talvez ia ficar muito próximo do Momoa. Então, não duvido que possam trazer, eu não sei o nome daquele cara, mas que tá nesse filme último que saiu agora no cinema, Drop, Barbudinho que fez o filme também aquele polêmico do É Assim Que Acaba. É Brandon Sklenar. Talvez ele pode ser, entendeu? Pode ser um bom Aquaman aí pra agora. São rostos que é da geração, agora a galera tá acostumada a ver, então eu não duvido que possa pegar uma galera mais estilo assim, mais alemãozinho, assim, mais loirinho. Então não viria ele talvez só num, sei lá, num universo assim, sabe? Em outra terra, ele repetindo o papel como Aquaman, o Alan, mas para ser o Aquaman do novo DCU, eu acho difícil. Mas eu acho que ele incorporou muito bem, ele trouxe eu diria que Smallville ele era a versão mais jovem daquele Aquaman da série animada.
Eu acho que ele pegou muito ali a referência, sabe, pra interpretar aquele Aquaman. Mais sério, assim, e tal. Eu gostei muito dele em Smallville. Inclusive, eu lembro que eu usei o exemplo. Tem um filme do James Cameron chamado O Segredo do Abismo, que é um filme antigo pra caramba, que basicamente cientistas, né, eles descobrem que existe uma sociedade vivendo debaixo d'água, sabe? Tipo, são seres, né, que têm um grande poder, né, e uma grande evolução e a ponto de controlarem a água, literalmente controlar, que nem a Mera faz, né, no filme do Aquaman. E eu fiquei pensando, mano, talvez no próximo filme do Aquaman, né, ele possa vir com essa pegada. Inclusive, por anos foi cogitado que o James Cameron faria um filme do Aquaman. Não sei se vocês souberam dessa história. Ele tinha vontade de fazer isso, né? Aí depois falaram que não, falaram que ele queria fazer um Homem-Aranha e tal. Então ele nunca acabou fazendo nada voltado para super-herói. E aí ele acabou fazendo o Avatar, que tem muito dessa coisa da água, dos elementos e tal. Então tu vê ali que se talvez ele tivesse feito o Aquaman do jeito que ele queria, né? Talvez a gente visse alguma coisa próxima do que ele fez ali em Avatar, porque Avatar tem cenas lindíssimas, assim, subaquáticas, de natureza e tal. Então eu fico pensando, cara, se tiver uma adaptação, acho que eles podem pegar um pouquinho de Segredo do Abismo e pegar o que tem nos quadrinhos e pegar o que tem nessa animação da Liga da Justiça. E eu não vou mentir, não, cara. Bota o Alan Rickson de volta, pra mim tá tranquilo. Eu acho que ele faz bem dentro da limitação dele. Olha, eu queria falar sobre Apocalipse, que sempre quando aparecia o Darkseid na Liga da Justiça Sem Limites, parava assim, né? Tanto na série do Superman, o antecessor aí, a Liga da Justiça do Bruce Timm Paul Dini, sempre quando aparecia o Darkseid, o Senhor Milagre, enfim, a Grande Barda, era incrível e o visual era muito semelhante ao do criador, do Jack Kirby. Eu achava sensacional quando eles apareciam. E só retomando, na série do Superman, eles são mais aprofundados, e a gente vê lá na série do Superman que o Kal-El vira um ditador para Apocalipse, meio estilo que o Zack Snyder fez. Então a gente já tem uma base ali, não foi da cabeça do Zack Snyder. Enfim. Se eu não me engano, é o episódio que se chama Crepúsculo, que é o Darkseid pedindo ajuda para a Liga da Justiça, mas tu já saca que tem coisa errada ali, né? Porque na real a Apocalipse estava sendo tomada pelo Brainiac, né? A história que rola, né, e tal. Só que a gente descobre, na verdade, que era um plano do Darkseid, né, entregar o Superman pro Brainiac, e depois o Superman é capturado pelo Darkseid, que engana o Brainiac, então tem todas umas reviravoltas aí, né, e tem essa coisa, né, da nova Gênesis, que é um mundo criado pelo Jack Kirby, que eu acho o traço é maravilhoso do Jack Kirby. E eles trazem isso pra animação. E aí é outra coisa que eu também gostaria muito de ter visto até na época do Snyder, que acabou não rolando, é essa coisa, essa relação da nova Gênesis, esse mundo e Apocalipse, né? E essa coisa do Jack Kirby, que infelizmente foi descontinuado, e eu não sei se a gente vai ver isso num futuro tão próximo. Eu acho que não, acho que vai demorar um pouquinho pra gente ver um pouquinho, mas também não sei, né? Porque os planos da DC, uma hora eles falam uma coisa e muda, mas é um outro mundo que eu acho que também a gente poderia ver. Ah, com certeza, né? Até tinha. Eu acho que o DCU antigo, se tivesse se mantido, até o que viria, né? Eu acho que era muita coisa que a gente ia ver em live action do que vimos nas animações. Toda aquela áurea, assim, por isso que eu acho que tem muita gente saudosa que pensa, se continuasse as histórias da época do Zack Snyder em live action, faz o traço com o filme, com a série animada. Né? A gente tinha esse filme dos Novos Deuses, né? Com a Ava, né? Que foi cancelado. Eu acho que a gente ia ver muito disso. E essa coisa, assim, quando começa a mitologia, porque a mitologia do Superman, isso que é bacana, né? Apesar do Superman ter tido uma série só dele, assim como o Batman, quando tá na Liga da Justiça, a mitologia dele é muito forte, muito presente, e não perde a carga dos demais, das outras mitologias dos demais, das outras histórias dos demais heróis. E ela é muito presente, né? Em toda aquela. Todo mundo fala assim: os maiores vilões são do Batman. Sim, são do universo do Batman. Mas as grandes ameaças vêm da mitologia do Superman, justamente por ele ser aquele ser onipotente de outro planeta. Mas é muito bacana quando a gente via aquilo. A gente viu uma tensão, né? Porque apesar de ser uma animação, aquela animação tinha uma carga dramática muito boa, uma tensão que tu ficava assim, meu Deus do céu, cara, os caras vão pra esse lado mesmo. Então era muito incrível tu ver aquilo. E a sensação quando eu assistia, isso era tipo, cara, eu nunca vou ver isso em live action, porque isso é muito incrível, muito
É muito denso. Então, é a sensação que eu tenho hoje que eu acho que nós não veremos tão cedo algo assim, porque se criou uma certa implicância e queria um afastamento de algo épico. A galera quer filme pipoca, né? Se hoje o Lanterna Verde lá do Ryan Reynolds fosse pro cinema, é sucesso, a galera quer isso. Então, infelizmente, eu acho que a gente não vai ver isso, mas que bom que nós temos obras, principalmente a animação, pra gente poder assistir, porventura, quem sabe, porque, né, Hollywood é cíclico, a gente possa ver, né? Eu lembro que nesse episódio de Apocalipse e tal, né, rola uma porradaria franca entre o Superman e o Darkseid e o Batman querendo impedir, porque o Superman queria matar o Darkseid. A qualquer instante, Brainiac vai explodir. E adivinhe, você vai com ele. Não, Darkseid. Pra sair daqui, vai ter que passar por mim. Você gosta mesmo de apanhar. Bati em você várias vezes. Humilhei você. O que o faz pensar que vai ser diferente hoje? Porque dessa vez, eu não vou parar até acabar com você de uma vez por todas, Darkseid. E é agora! Superman! Vai embora, eu vou acabar com ele! Kent, não seja idiota. Não se meta nisso, Batman! Vai embora! Você é um covarde. Sim, Mano, o isso Superman é não maravilhoso. segurando, nossa, aquilo ali é da hora. Pô, tu vê o Superman um sangue no olho, ele, tipo, fechando os dois punhos, assim, mão com mão, aqui, descendo sarrafo. Aquilo que era da hora, sabe? Aquela coisa sem culpa, assim, nossa, aquilo é demais. Não, e você sentiu o peso, e quando, por exemplo, na Terra, eu tô falando, o Superman lutando, o seu próprio Darkseid já jogando lá pro último episódio do Sem Limites, que é ele contra o Darkseid, né, clone, no caso. Enfim, a gente vê o peso, ele socando, ele até fala, eu sempre poupo minha força pra não destruir a porra toda. Né, o Superman fala isso. E quando ele dá uma porrada no Darkseid, ele atravessa tudo, a gente vê a destruição das cidades muito mais densas, igual um Homem de Aço que o Zack Snyder fez. A gente tem aquele peso de destruição das cidades, né? A gente não vê os heróis jogando mais para onde não tem o civil, enfim. A gente vê lutas na cidade, destruição mesmo. Então o Bruce Timm e o Paul Dini conseguiram dar essa carga pessoal para os heróis e para os vilões em cada episódio. E para arcos menores, a gente consegue ter um peso de cada personagem. Eu acho incrível isso. E a gente tem várias reviravoltas. A gente tem a magia com a... Ai, gente, vocês podem me lembrar, esqueci o nome, que tem o Etrigan no episódio com a... Eu também não lembro, Muito mas bom. é muito bom, muito bom. Esse arco é muito bom. A gente tem alguns personagens voltados pra magia, né? Que é o Senhor Destino. A gente tem o Etrigan, né? Que é um demônio, né? Que é um cara que divide, né, o corpo com o demônio, né, ele invoca. Posteriormente, né? Depois, em outras animações, a gente tem a presença do John Constantine. A gente tem a Zatanna também. E a gente vê que... E eu não sabia, quando eu era mais novo, eu não sabia disso. Foi quando eu comecei a conhecer um pouquinho melhor DC, que nas animações, conforme as animações foram, né, avançando, eu fui crescendo vendo, que, por exemplo, magia consegue ferir o Superman, uma coisa que na época eu não sabia, pra mim era só Kryptonita. E aí foi quando eu lembrei que, porra, quando eu era pequeno, tinha a série do Capitão Marvel, que era o Shazam, que mudaram pra Shazam. E o Shazam tem poder pra fazer frente, e inclusive ele aparece na animação, não sei se é na Liga da Justiça ou se é no Sem Limite, que ele aparece e ele cai de frente com o Superman, e ele usa magia, e magia fere o Superman. Eu falei, caralho, isso é muito foda. Né? E tem aquela coisa, né, do Shazam, ele ser um espelho, né, do Superman, né, porque é um garoto que fala Shazam e ele tem o Superman como molde, né, como um herói modelo, e os dois caem na porrada. Porra, isso seria maravilhoso se pudesse ocorrer no cinema, né? Aí meio que fizeram uma promessa que nunca se cumpriu, né, que seria o Adão Negro com o Superman, né? Mas ficamos chupando o dedo. Exatamente. Aquilo ali foi o mais próximo que nós tivemos, né? Lembrar de um episódio, só te interrompendo, Efra, e é do Cartas Selvagens do Coringa, Putz, é da maravilhoso. Liga com a Arlequina, é muito bom, e Nossa, nele é muito apresentado a As, que aí depois a gente vai ver lá no Sem Limites, que talvez seja o episódio mais depressivo da história, lá que o Nossa. Batman fica com ela até ela morrer. Isso, cara, aquilo lá Nossa. é fogo, né? E esse Carta Selvagem, se eu não me engano, você me corrija, a exibição dele foi proibida lá nos Estados Unidos, não foi? Foi? Não sei. Foi, Por quê? tem uma De boa? parada. Não sei, tem uma parada, né? A gente tá falando dos Estados Unidos, tem uma parada. Aqui, Brasil passou de boa. Casa das Mas Bombas.
Parece que ele só foi lançado em mídia física, tem uma parada assim. Não sei se eu posso estar passando até uma fake news, mas eu lembro que eu li algo disso, desse episódio. E aí eu não sei se era porque tem uma questão, tipo, uma galera queria ficar. Não entendi bem, mas procurem aí que tem alguma coisa que parece que nos Estados Unidos esse episódio aí, ele foi só disponível só em mídia física. É legal que também é mais uma run, hein? Tem o parte 1 e o parte 2. Isso que eu acho bem legal. Tem tempo, eles tiveram tempo de desenvolver. O Cartoon Network deram uma certa liberdade, né, para eles. Teve algumas coisas que eles cortavam, né, porque é bem pesado e tem mensagens subliminares, muitas até, nessa série, né? Adultas, mas tem. Exato. Então, e a gente vê assim, sempre tem um plot twist, aquele continua, aquele, né? Nossa, esse continua. Isso aí é da hora, cara. Era muito bom. Quando a bomba ia explodir nesse episódio, será que o Flash conseguiu? Não conseguiu? E aí? Dava aquela pressão, você sentia o peso. E o Coringa brincava com isso. Meu Deus do céu, ele não tem muito tempo. Será que ele vai conseguir? Aquela risada maníaca dele. Eu falei, filha da puta, cara. Esse episódio é muito bom. E assim, de novo, né? É um episódio em que todos os membros da Liga, eles têm a sua função, eles têm a sua participação, né? O Coringa coloca a bomba em Las Vegas, se não me engano. Bota um monte de bomba em tudo quanto é lugar. E aí, beleza. Porra, aí tem o Jon Stewart, que é ferido. Aí tem a Shaera, que usa a massa dela que é eletrificada, né? E ela tenta usar como desfibrilador pra trazer o Lanterna de volta. Que, inclusive, anos depois a Marvel copiou essa parada com o Thor querendo reviver o Tony Stark, né? Num desses filmes aí dos Vingadores, acho que foi Vingadores Guerra Infinita ou Ultimato. Tem várias coisinhas ali. O Flash tentando desarmar tudo ao mesmo tempo. O Super-Homem lutando com o cara que é os capangas do Coringa, né? Então, todo mundo tem a sua relevância nesse episódio, né? E eu sinto que era uma animação que, por mais que muita criança curtisse, foi como foi dito aqui, tinha coisa que só adulto pescava, porque eram frases de duplo sentido, ou às vezes nem tão de duplo sentido assim, sabe? Cara, eu acho uma pena esse tipo de animação não ter voltado. Eu gostaria de ter, sei lá, ter tido mais uma temporada ou sei lá, uma nova etapa. Mas podia ter um revival, né? Pô, seria muito legal. Com animação é mais fácil fazer revival. Tudo bem, né? Às vezes os dubladores. Mas se com séries eles fazem revival, eu acho que iam ser muito felizes se eles fizessem um revival, sei lá, um especial de uns 5 capítulos, sei lá, fizessem dividido em 3. Nossa, eu acho que eles iam ser muito felizes com o mesmo traço e tal. Acho que eles iam ser muito felizes, assim. Eu acho que ia agradar uma galera que tá carente de ver essas histórias, assim, porque as animações da DC sempre foram muito o ponto alto, né? E hoje em dia tá um pouco diferente, né? Não é mais aquilo, assim, tá muito voltado ou para o público infantil, e tá certo, tem que pegar essa galera para poder crescer e fidelizar, mas também as animações, elas estão deixando um pouco a desejar, assim. Tem um episódio maravilhoso chamado Tabula Rasa, que é do androide Amazo. Eu não sei se vocês lembram desse episódio, que o Amazo ele replica todos os poderes de cada um deles, e o Amazo é controlado pelo Lex Luthor. Muito bom. O robô do desenho, né, o Amazo, ele lembra o robô do filme O Dia que a Terra Parou, só que o do Dia que a Terra Parou é o original, o clássico, né? E o Amazo, ele quer descobrir qual é o propósito dele, e o Lex Luthor fica fazendo a cabeça dele. Mano, tem uma pegada muito além da imaginação. Cara, esse episódio, ele me causa um incômodo, sabe? Porque eu não sei, é aquela coisa do oculto, eu não sei o que é, mas ele me causa um incômodo tão grande. Porque vem aquele robôzão ali, né, imponente, e tipo, eu não sei qual é o incômodo, mas ele é um episódio que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo não era um episódio que eu gostava de ver porque ele me causava um incômodo. Vai entender, velho. E engraçado que nessa de ele replicar os poderes e tudo mais, e usar isso contra quem ele tá lutando, eu lembro que chega o Batman é foda, né? O Batman é o cara do preparo. O Batman chega, ele dá surra em todo mundo, né? O Amazo. E aí chega o Batman, o androide escaneia ele e vê que o Batman não tem poder. E aí o Batman saca um pedaço de kryptonita pra cima do Amazo, né, cara? Aí o Amazo fica temporariamente, se eu não me engano, né? Porque como ele absorve, né, as habilidades de um kryptoniano, então kryptonita acaba sendo... Mas isso é temporário, né? E aí na luta final contra o Luthor, ele resolve ir embora pro espaço, pro desconhecido, sabe? E eu falei, mano, pra onde é que esse cara tá indo? Ele vai voltar? Pra onde é que ele foi? O que ele vai fazer? E essa coisa dele querer buscar o propósito dele, pra mim é um dos melhores. É difícil ranquear episódios, porque todos eles são muito bons, cara. E eu queria ver um pouco dessa criatividade voltada pra ficção científica, ou magia, ou o que quer que seja, pros filmes.
Mas eu Eles acho bufaram que demais o Amazo para essa animação, né? Porque ele geralmente não é assim tão forte. E depois que ele vai buscar o conhecimento, o ET Bilu, lá no espaço, enfim. Quando ele volta, é um negócio impressionante, né? Que a Liga inteira, sem limites, tem que ir pra cima dele para conter a volta dele. Tanto que ele tá dourado. E o Bruce Timm e o Paul Dini também são muito fãs da Marvel. E eles fizeram isso para basear no Adam Warlock, que é o ser perfeito, enfim, que tem a pele dourada. Por isso que ele voltou dourado daquele jeito. Tem referências à Marvel dentro do Liga. Só que eu não vou entrar em detalhes, porque tem defensores que eles fizeram quando tem um episódio que junta o Solomon Grundy, Aquaman, a Mulher Gavião, enfim, que é baseado nos defensores da Marvel. Mas o Amazo, ele foi muito bufado que ele mesmo que se destrói, né? Não é a Liga em si. tipo assim, ele perde porque ele desiste, né? Basicamente, assim. Não, porque a Liga tomou a Liga tomou um fartão ali, cara. É difícil. Tem continuação nos quadrinhos do universo do Liga Sem Limites. A gente poderia ter visto na tela, mas tem os quadrinhos de continuação que tem uma run que a Liga volta a enfrentar o Amazo e tem a ver com multiversos. Tão que ele é poderoso, ele consegue controlar multiversos também. Mas Cara, tá tanta nos coisa que a gente quadrinhos podia isso, ver, mas não, poderia ter aí uma continuação, alguma coisa dos quadrinhos também, né? Não precisa necessariamente uma história nova. A gente poderia ver isso. Poderiam trazer esse revival aí. Pô, tem um o X-Men episódio, 97 tá porra, aí, né? maravilhoso. Ele Puta liga, que né? pariu, essa animação é Maravilhoso. maravilhosa. E Maravilhoso. né, a gente sente o peso dessas animações antigas que a gente tanto gosta, né? E o X-Men 97 traz isso. Por que não liga de volta? É porque o X-Men 97, se você até parar pra olhar, de novo, né, aquela coisa de pegar o traço antigo e evoluir esse traço. Porque o traço do X-Men 97 é mais bonito que o X-Men de 92, se eu não me engano. O traço é muito mais bonito, é muito mais fluido. Claro que também ali não é só 2D, deve rolar outras técnicas de animação ali. Mas assim, ele pega a vibe do antigo e dá uma recalchutada. Porra, cara, eles poderiam fazer isso com Liga, né? Eles poderiam trazer uma nova gama de histórias, até mesmo de personagens, porque o Sem Limites ele faz isso, né? Ele traz uma leva de personagens enorme. Eles poderiam trazer uma continuação, um novo rebrand, porque era o Liga da Justiça, fizeram o rebrand, virou Liga da Justiça Sem Limites, e você falou agora que eles continuam nos quadrinhos, eu não sabia disso, e agora eles podiam fazer um retorno com as animações agora. Então, teria que voltar tendo essa mesma vibe que a animação tinha, sabe? De você flertar um pouquinho com magia, ficção científica, uma história mais intimista, uma história sobre traição, que é o que acontece, por exemplo, com a Mulher Gavião, porque ela trai, né, a Liga da Justiça e depois ela recebe perdão. Então, se trouxerem essas histórias que, porra, você consegue conhecer um pouco mais os personagens, ou então você percebe que você não conhecia tão bem esses personagens, aí é 10 de 10, entendeu? Então, eu sinto que tá faltando um pouquinho isso nas novas animações da DC. Claro que eu não vi tudo, né? Tem muita coisa sendo lançada e não dá pra acompanhar tudo. Mas as animações que eu mais cheguei a acompanhar, depois que teve esse fim, né, da Liga da Justiça, são animações mais recentes, que são as animações do Batman, né? Que Batman é um universo também muito rico, né? Ele pode funcionar sozinho, ou ele pode estar aparecendo ali trabalhando com outros personagens. Cara, mas as do Batman são maravilhosas. Essa atual Tomorrowverse que terminou com Crise nas Infinitas Eu não Terras, vi. basicamente eles destruíram a Terra da Liga da Justiça, mas eu lembro disso. não é cânone. Com certeza não é cânone, até porque aparece o Batman Animated Series, que faz parte do mesmo universo, e também é destruído. Então, dá pra ver que não é cânone aquilo, não aconteceu. Finge que não aconteceu. Tem Tá mais tudo um certo. outro universo que é o Liga Sem Limites lá. Tem um episódio que, se não me engano, se chama Um Mundo Melhor, que é justamente falando sobre a versão alternativa dos heróis. Eu adoro quando eles brincam com isso, que é o Superman matando o Lex Luthor, presidente. Putz, mano, esse episódio é muito bom. E os argumentos que o Lex usa, dizendo que ele será preso, depois solto e tudo recomeça e tal, não sei o quê, isso vira uma chave na cabeça do Superman, que ele vira e fala, você tá certo. Aí ele vai e mata o Lex dentro da sala oval, se eu não me engano, na Casa Branca, ele usa a visão de calor, e aí chega a galera da Liga e pergunta, Superman, está tudo bem? E ele fala, tá tudo ótimo. Ele flerta muito com essa coisa da ideia do Injustice, né, que acho que veio a ser desenvolvido anos depois, eu não sei em que ano as histórias do Injustice foram criadas. Essa animação de 2001, então imagino que tenha sido bem antes. Eu não sei em que ano veio o Injustice. E caralho, eu achei maravilhoso aquilo, né? Então tem aquele ciclo, né?
porque a galera da Liga consegue deter essa versão alternativa, que são os Lordes da Justiça, mas dá a entender, né, fica esse gancho dizendo, ó, cara, o que aconteceu lá, com aqueles caras lá, pode acontecer com a gente. Que é o que rola no episódio em que o Flash, ele é morto, né, e porque tem uma fusão do Brainiac com o Lex, e aí o Flash, ele dá o soco de massa infinita, que é foda demais essa cena, e aí o Flash desaparece, e aí o Superman vem numa de querer matar o Lex. E aí acho que a Mulher Maravilha vai querer impedir, aí o Batman, né, fala, não, deixa rolar. E aí ele acaba não matando, eles trazem o Flash de volta. Então eu gosto muito quando eles brincam com essa coisa de subverter o que a gente conhece, né, subverter o tradicional e brinca um pouco com isso. E que Pra esse mim é um episódio dos faz. episódios preferidos, cara. Eu acho isso legal porque isso aí é perto que agora séries de agora fazem muito sucesso, né? Que esses heróis aí, tipo, que é do avesso, né? Então, cara, eu adoro quando vem os Lordes da Justiça ali, eu acho a ideia, aquela coisa, porque é legal, sabe? A galera pegou uma certa antipatia de ver, o Superman do mal. Não, mas, cara, mas é interessante ver esses heróis que a gente cultua do nada, eles virando uns ditadores, uma coisa assim que, tipo, eles são supremos ali em cima da Terra. É legal ver essa mudança, esse passeio, assim. Eu acho que é isso que é interessante, a série animada, porque ela dá todas essas nuances desses heróis pra gente. A gente enxerga eles em todos os momentos dele. E isso é bacana, seja num passado, seja em outra linha do tempo, seja indo lá no futuro. Isso é muito bacana. Eu acho que por isso que tem esse carinho tão grande pela série animada, porque a gente tem uma gama tão rica de histórias, de várias vertentes, que acaba conquistando, tu acaba vendo tudo aquilo ali na animação, e com histórias que não são rasas, histórias profundas sobre aquilo. E tanto é que o Batman sabe disso. O Batman, ele tem um plano para cada. Ele tem uma contramedida para cada um dos membros da Liga da Justiça. Aí o nego fica, porra, como assim, Batman? Até o Flash fala, como assim, Batman? Você tem um plano contra a gente? Tá? Ele falou, cara, nós somos super poderosos, a gente tá numa torre com um laser apontado pra Terra. Se um de vocês fizer merda, eu tenho que ter um contraplano para vocês. E aí eu lembro que o Batman vai embora, alguma coisa assim nesse sentido. O Batman vai embora, e aí o Superman conversando com ele, e ele fala, mas Bruce, e se você se rebelar contra a gente? Aí ele vira e fala, o contraplano são vocês, a Liga da Justiça, vocês fazem frente a mim, algo assim nesse sentido. Não, Então, cara, foda pra caramba, né? Não, é foda pra caramba. Nossa, desse do Lords tem uma curiosidade que os produtores, o Bruce Timm, no caso, queria mudar o visual da Mulher Maravilha, deixar ela com o cabelo curto, mudar os trajes dos personagens, mas a Warner falou, não, com a Trindade você não vai mexer, você pode mexer com todos os restos. Aí teve a criação do Lords da Justiça. Eles fizeram esse contraplano. Seria a identidade visual, basicamente, que eles queriam usar para a Liga depois, numa segunda, na terceira temporada que seja assim. Aí nasceu os Lords da Justiça, que até virou uma terra no multiverso DC, né? Vocês estavam falando mais cedo sobre a morte do Superman, o nome do episódio é No Além. E eu acho interessante esse episódio porque rola uma cerimônia envolvendo os heróis em Metrópolis e tal. Só que o Batman desconfia que ele não morreu, né? E aí é quando o Lobo aparece, né? Aquela coisa toda, né? E tem uma cena que eu acho muito marcante nesse episódio, é o Batman indo até o monumento do Superman e ele fala umas palavras, né? Que apesar das diferenças, ele sempre respeitou o Superman, né? E que a justiça não precisa vir das trevas sempre. Queria dizer umas palavras. Devia ter dito enquanto estava entre nós, mas... apesar das nossas diferenças, eu sempre respeitei você. Você sabe que... sabia disso. E me ensinou que justiça nem sempre tem que vir das trevas. Que saudade, amigo. Cara, aquilo ali acho que foi o momento mais emotivo, porque o Batman é muito cerebral, ele é muito estratégico e tal, ele é até frio, né, e tal. E eu diria que esse foi um dos poucos momentos nesse desenho que o Batman dá uma resposta emocional, por mais que ele esteja sério ali, aquele tom de pesar, foi o máximo de carinho que ele demonstrou com o Superman. Ele falando, cara, apesar das nossas diferenças, eu te respeitava muito. E esse episódio é maravilhoso, porque na segunda parte, o Superman ele para no futuro, né, como a gente falou, e ele tá, né, ele e o Venom Savage, eles começam a viver aventuras ali, me lembrou coisa antiga, tipo Herculoides, né, Conan o Bárbaro, sabe? Me lembrou coisas assim da Hanna-Barbera dos anos 60. Não, essa mensagem no túmulo é muito impactante. Você vê o lado pessoal do Batman misturado com Bruce Wayne, misturado com várias coisas ali que a gente até então não tinha visto do Bruce Wayne nesse desenho, no caso, na Liga, né? Porque no Batman Animated a gente já tinha visto algumas
nuances dessas questões, mas ali você sente o lado humano do Batman perante ao Superman, que é um deus basicamente, e todo mundo reclamava do Superman, né? O Superman tá muito nerfado nessa série, tá muito nerfado, porque ele toma porrada de todo mundo e tal, É aí depois verdade. a gente vê que ele que tá se contendo o tempo inteiro, tem uma explicação pra isso, pra ele não matar Ah, todo mundo, né? exato, a galera reclamava um pouco, né? Porque ele é meio fraco. Tá, mas eu também cheguei em uma daquelas coisas que eu pensava, pô, mas Superman, qual é que é de Superman? Apesar de adorar ele. Mas depois sempre tem uma explicação, né? A série toda é muito, muito amarrada, né? Ela é bem redondinha, né? Tem um episódio que tem uma pegada meio de terror, que é a Liga da Justiça sendo atacada nos sonhos por um cara chamado Doutor Destino. Eu sei que o nome é meio batido, mas é Doutor Destino. Ele parece com um esqueleto do He-Man. E Sim, o sim. nome do personagem acho que é John Dee. E tem uma pegada de terror meio a hora do pesadelo e tal, porque ele era um prisioneiro da Ilha Striker, né? E aí ele rola um experimento. Cara, muito louco esse episódio. Rola um experimento com os presos e ele fica viciado nesse experimento porque ele acha que ele pode, né, ter poderes de adivinhação, dependendo do quanto ele usa a máquina, e tem um plano lá de deter a Liga da Justiça, aquela coisa megalomaníaca, né? E o que eu acho interessante nesse desenho, nesse episódio, é que a gente vê os pesadelos, né, as inseguranças de cada um dos integrantes da Liga. Eu acho muito interessante esse episódio. É o que eu falo. Tu entende que tem todas as nuances para essa série, tem muita coisa explorada, e o que é mais bacana, né? Diferente de séries live action, se a gente tivesse uma série da época sobre a Liga da Justiça, nenhum episódio é encheção de linguiça. Todos têm uma história que te prendem, e elas entregam, tipo, uma construção daqueles personagens. Isso é muito bacana. Cara, tem tanta. Se a gente ficasse aqui falando todos os episódios que tem que são bacanas, porque assim, ó, são vários densos. Eu acho que eu não consigo pensar em nenhum que foi assim, pô, esse episódio não precisava. Foi o episódio de especial de Natal, sabe? De festas de finais de ano que tem, assim, de final de ano. Eu acho que todos são muito redondos, todos são muito bem pensados, não tem nenhum, assim, que foi para preencher lacuna. Cara, realmente é uma das melhores séries, e se viesse estilo um X-Men, aí você faria sucesso com certeza na marca. Ó, eu lembrei o nome da personagem que eu queria falar, é a Morgana Le Fay. A Morgana Le Fay é o que tá junto com o Etrigan no episódio mais medieval, que até o filho Tá. dela, no Sem Limites, que agora eu esqueci o nome do filho dela, enfim, que fazem a Liga virar crianças, no Criança. caso. Putz, é muito Mas bom no também. Sem Limites. É excelente, porque a gente vê um lado mais de Camelot. Eu acho fantástico, porque a série brinca com vários aspectos. Mitologia grega, feitiçaria, aliens, feitiçaria mais com o Senhor Destino. Então, essa questão do terror também tem. Então, o Bruce Timm brinca com muitos gêneros. E cada amarração dá sentido no final. A série segue o fluxo, vai seguindo o fluxo. E a amarração no universo inteiro, né? Tanto no Batman Animated Series, Superman, Super Choque, que tem o crossover com a própria Liga, e até o Batman do Futuro, e o Projeto Zeta, que poucas Putz, pessoas sabem, esse que era muito legal. faz parte do mesmo universo, e a gente tem uma combinação lá na frente, o porquê e tal, no questão do Batman do Futuro, que a gente linka, mas é só um tema para outra discussão, mas é tudo bem amarrado, é fantástico. Você falou do Etrigan aí, porque tem aquela coisa, né? O Jason Blood, e aí ele dá lugar pro Etrigan. Eu não sei porquê, mas eu sempre imaginei. Vocês estão ligados no ator que fazia o Jorah the Andal lá do Game of Thrones? Ele acabou sendo o Batman no universo do Titãs, né? O Bruce Wayne no universo do Titãs. Eu esqueci o nome do ator. E aí, eu sempre imaginei, não sei porquê, mas eu sempre imaginei ele como sendo o Jason Blood. Eu olhava pra ele e falava, pô, cara, acho que esse cara daria um bom Jason Blood, e aí ele faz o que tem que fazer, e o Etrigan, ele vai... É o Ian Glenn, eu acho que é o nome do cara. Eu sempre imaginei esse ator como Jason Blood, só que ele acabou sendo o Bruce Wayne lá na série do Titãs. Eu não cheguei a acompanhar essa série, até porque eu fugi às séries da CW, enfim, não era toda a série da CW que eu gostava. Mas eu pensava, porra, cara, ia ser muito legal se tivesse um filme do Etrigan mostrando a história dele, trazendo essa questão da medievalidade e tal, que foi muito bem representada no desenho da Liga. E eu sempre fiquei imaginando, mano, esse ator que foi o Jorah lá no Game of Thrones deveria ser o Jason Blood. Só que aí fizeram ele como Bruce Wayne, né? E eu não vi, então não sei se o resultado ficou positivo. Eu também não vi os Titãs da CW, eu não vi, mas muita gente fala que foi boa.
Mas o Etrigan, eu sempre lembro dele bebezinho, né? Na Liga da Muito bom, né? Eu lembro ele bebezinho, não adianta. O Etrigan Bebezinho é muito bom. E Não dá quem pra é o esquecer. criador? O Jack Kirby, né? O Jack Kirby criou ele. Também. Mas a gente não pode esquecer Sim. do episódio icônico que é o Batman cantando Solidão, né, cara? Não dá. Tipo, Esse é muito bom. Faz um isso é muito acordo. bom. Solidão, estou só, você nem tem noção. Solidão. Cara, a série da Liga da Justiça, ela fecha com um episódio dos Tanagarianos, né? Que eles estão numa guerra contra uma outra raça lá, acho que é Gondorianos. E aí eles falam que que essa guerra vai chegar na Terra em breve e tal, não sei o quê. E o Batman desconfia, né? Porque o Batman é o cara mais noiado do mundo, né? E ele descobre que, na verdade, tá meio que rolando uma invasão, eles vão tomar conta ali, eles vão usar a Terra para construir não sei se uma ponte espacial, enfim, um gerador espacial, alguma coisa assim. E no processo, na hora de usar esse equipamento tecnológico de alta periculosidade, a Terra vai explodir os caralho a quatro. E aí, o que eu acho legal é que esse desenho poderia tranquilamente ser um plot para um filme da Liga da Justiça, porque para pensar, a Shaera, ela já estava o tempo todo com a Liga da Justiça um bom tempo, e a gente descobre que, na verdade, ela era uma espiã que estava trabalhando para os Tanagarianos, né? Ela tinha um alto posto lá, e a galera se sente traída, né? E eu acho muito legal como o Jon Stewart acaba se sentindo, porque esse é um casal que se firmou no desenho, e a gente descobre que é uma dupla traição, né? Tipo, ela não só trai a Liga, mas também trai o Jon Stewart, né? Então fica aquele gosto de, porra, filha da... Me Depois fudeu. já tava super curtindo o casal, né? Já tava ali, pô, que da hora. Pô, daí tu vê esse, tipo, é duas traições, né? Tu fica, putz, velho, que merda. Pô, dá uma dó dele, cara. Não adianta. Eu fico com muito raiva dela, mas ao mesmo tempo eu não consigo ficar com raiva. Eu fico com aquela pena dele, entendeu? Dele ter se sentido traído. Eu sinto mais a traição do Jon Stewart que da Liga toda. Porra, pode crer, cara, pode crer. Até porque ele era todo sisudão e tal, e quando ele tá com ela, porra, o maluco faz piada e fica todo bobo. Porque quando tu tá apaixonado, tu fica bobo, né? A verdade é essa, né? Tem uma linha tênue entre você tá apaixonado e você ser bobo, né? Só que ela sente o peso na consciência, sacou? Ela, tipo, dá pra ver que ela sente e tinha coisa rolando lá que ela não sabia. Tinha outros planos ali que eles estavam escondendo dela. Então ela acaba, né, virando a casaca e fica lutando a favor da Liga. Mas, cara, eu fiquei de coração partido pro Jon Stewart, cara. Eu fiquei de coração partido pra um personagem fictício de um desenho. Olha que louco. Os sentimentos que essa animação nos causava, né? Depois, lá no futuro, a gente sabe que eles têm um filho, né? Isso. Esse junto com o Batman do futuro. Mas rolou outro casal no desenho, não rolou? Bruce Wayne e Diana, hein? Porra, Não, pode ali crer, né? nasceu o que a gente queria ter visto em tela, porque a gente queria ver que foi o casal mais com química, a gente queria ver isso em live action. Duvido que a gente vai ver agora, né? Mas é uma coisa que eu sempre quis ver, por causa da série. E o Bruce todo pimpão, né? Porque eles estão disfarçados ali, né? Num restaurante, eles são acobertados por uma galera ali, enquanto os Tanagarianos estão chegando e tal. No início do episódio, da questão dos disfarces que são revelados, agora eles estão de civis. Nossa, é muito... Exatamente. E tem uma cena de Batman vs Superman que me lembra muito esse momento que eles estão no restaurante. É quando o Bruce vai conversar com ela, que eles estão lá na exposição. Aí o Bruce chega pra conversar com a Diana. Essa cena de Batman vs Superman em live action me lembra muito essa cena deles na animação. A aparência deles, eu acho os personagens parecidos também. E lá pro final desse episódio, rola uma parada que é muito Batman. O Batman, ele resolve se sacrificar, porque, tipo assim, eles estão na torre, a torre da Liga ela foi tomada, né, pelos Tanagarianos, aquela coisa toda, e aí tá ele, o Flash e o Caçador de Marte, eles conseguem, né, resolver a parada lá, e aí, tipo, ele bota o Flash e o Caçador de Marte, o John, né, numa nave menor, né, pra sair, enquanto que o Batman tá pilotando a torre pra voltar pra Terra pra destruir alguma coisa que os Tanagarianos deixaram na Terra. E, cara, tu vê que o cara vai se sacrificar. Ele fala, senhores, foi um prazer trabalhar com vocês. Eu falei, putz, ele vai morrer, não acredito, vão matar o Batman. E aí o Super-Homem chega na última hora e salva ele. Cara, esse episódio é muito bom, cara. E eu achando que o Batman ia morrer. Tipo, não bastasse isso tudo, o finalzinho é o que mata, porque tá naquela coisa, né, pra saber se
a Shaera ela vai ser perdoada ou não. Os Targaryens vão embora, né? E aí tem aquela reunião, né, dos membros da Liga, né, pra saber se perdoa ela ou não. Aí perdoam. Só que ela resolve ir embora. Putz, mano, e aquela despedida dela com o Jon Stewart. Tá vendo? A gente se emociona com o desenho animado, cara. Não, é realmente. Aí tu já tem a sensação da traição, e depois, pô, tá, mas tudo bem, agora partem da onde vocês estavam. Não, ela vai embora. Pô, cara, aí também é fogo, né? Aí é fogo que estão fazendo com a gente. Não dá pra torcer pra um casal nessa série, não? Senhores, quantas cadeiras vocês arrastam para essa série maravilhosa do Liga da Justiça? Eu vou arrastar 4 cadeiras, que para mim é a nota máxima. Eu acho que tem gostinho de infância. Era aquela coisa, né? Liga da Justiça e Super Choque. Apesar de eu não curtir tanto Super Choque, Liga da Justiça é uma parada que era uma parada obrigatória para mim, sabe? Me influenciou muito, me fez gostar mais ainda de DC. Espero que um dia eles revisitem, né, essa estética, né? Essa estética artística específica, né? Com o Bruce Timm e o Paul Dini, né? Essa coisa muito característica deles. Eu não sei como é que vai ser, porque, em teoria, né, as animações e jogos e séries da DC, eles vão estar linkadas ao universo principal dos filmes, né, do universo compartilhado, DCU. Mas eu não sei, né, porque, de novo, né, uma hora o James Gunn fala uma coisa, outra hora tem outra, então pode ser que isso não seja a regra. Mas é uma coisa que eu gostaria de ver novamente. Esse universo, esses personagens, todo mundo que cresceu nos anos de 2000 parou pra ver essa animação. Ela tem vários aspectos, né, ela tira pra diferentes lados sem parecer uma série perdida, né. A gente tem uma coesão narrativa muito boa, a gente tem episódios muito bons que lembram Além da Imaginação, Star Trek. Foi uma época muito especial essa produção desse desenho. Então, por conta disso, eu vou dar nota máxima pra mim, que é 4 cadeiras. Ah, cara, nota máxima. Nota máxima, porque pra mim, todo aquele universo de animação, eu adoro Super Choque, né? Pra mim, eu gostaria de ver um filme de Super Choque. Eu assisti aquele fan-made de Super Choque, adorei. Gostaria de ver um filme oficial de Super Choque. A gente sabe que só tem mais adesão aqui no Brasil, Super Choque mesmo. Mas, cara, não tem. Eu faço muita linkagem nisso. Foi uma época muito boa com o fã da DC e formou muito fã da DC, chamando atenção para essas mídias, né, visuais, assim, em animadas. Então, não tem como dar nota máxima, porque além do fator nostalgia, eu acho que tem grande influência também, apesar de eu já gostar dos quadrinhos na época, de me fortalecer pela falta de ver filmes, né, pra época. Então, aquilo ali me fortaleceu muito. E é nota máxima, 4 cadeiras. Bom, eu dou 4 cadeiras e, novamente, igual um outro episódio que também falei de Liga da Justiça, e mais uma vez de Liga da Justiça agora, 4 cadeiras com espaço para mais e sem limites. Eu entendi a referência. Esse universo, o Teamverse, para mim é muito especial. De animações é meu universo favorito, são minhas animações favoritas. Enfim, é o que me moldou a gostar da DC. Tinha 7 anos quando teve Liga, e na minha infância antes eu já assisti o Batman Animated Series e o Superman. E eu gosto, eu amo Super Choque, igual que eu tô falando. Uma pena que nos Estados Unidos a série não tem o mesmo impacto que teve aqui no Brasil. Ia rolar um filme, Mas né? poderia, nossa, eu adoraria um filme Super Choque. Foi na mesma época que falaram do Superman negro também que ia ter, mas já não vai rolar. Caiu. Infelizmente, né, enfim. E o Projeto Zeta, que muita gente nem sabe que faz parte desse universo, eu também gosto bastante. E alô, Max Brasil, cadê o Super Choque no catálogo? Já estamos 4 anos e ele até hoje não colocaram. Já passou da hora. Eu quero ver em HD o negócio, cadê? Enfim. E eu acho que o Sem Limites nem tá na... Eu acho que o Sem Limites não tá na Max também, não. Eu acho que retiraram. Eu tô na dúvida aqui. Eu tava procurando no outro dia, eu não achei. Então, não sei se... Tem que... eu acho que... Aí parece que, se eu não me engano, eles tinham liberado pra Netflix passar. Tá na Netflix nesse exato momento, mas aí eu já não sei se eles tiraram o catálogo. Mas tava lá na Max. Enfim, então pra mim foi muito importante. Eu fiz aniversário temático do Liga da Justiça Sem Limites, tudo enfeitado, todo aqueles baggage de aniversário tava na minha mesa. Eu tenho os bonecos da Mattel da Liga da Justiça Sem Limites. Foi a única coleção que eu guardei, e eu guardo até hoje. Eles valem bastante hoje em dia. Eu também tenho essa coleção inteirinha. Nossa, vale Olha, é a coleção Hoje em que dia eu... tá muito.
Não, nossa, e tu não encontra mais, né? Eu tenho toda a coleção do Sem Limites. Não encontra e é. Não Nossa, encontra. a galera joga o preço lá em cima. É É absurdo. raridade, é raridade. A McFarlane tentou relançar, mas não é a mesma coisa. Nem o traço dos bonecos é a Não, é mesma outra coisa do desenho. coisa. Impressionante. É. Dessa época eu tenho o Batman e tenho o Robin. E eu tenho um boneco mais antigo ainda, que é o Shazam da época dos Super Amigos, cara. Eu ainda tenho esse boneco que eu ganhei do meu pai quando era criança. Nossa, É relíquia, hein? É relíquia. É relíquia. Não, e é isso. E a gente teve uma coisa séria de verdade com esse Teamverso. O que todo mundo queria foi uma resposta, né? A DC sempre teve respostas, né? Superman Returns não foi bem, aí veio o Homem de Aço, enfim. O Batman nos quadrinhos, né? O do Frank Miller foi uma resposta pro Adam West, o Batman mais caricato, tal, enfim. A gente teve de volta um Batman primeiro com o Neil Adams, aí depois veio o Frank Miller. Então Sim. a DC sempre tem aqueles vai e vem, vai e vem. E agora não pode ser sombrio mais, né? Não pode ser mais sombrio, agora temos que voltar para um vislumbre mais esperançoso, né? Mais coloridão, mais marvético, né? Que agora que o James mais live action de Super Pets, é por aí, né? Exatamente. Tá O demorando a desenho sair. do Krypto era muito bom, hein? Talvez nessa mesma época aí, mas não tinha nada a ver. Tem uma galera aí com medo, por exemplo, do The Batman Parte 2 ser cancelado. Eu acho que não vai ser cancelado, porque Batman é uma propriedade que dá muito dinheiro pra Warner e eles não vão, pelo menos eu acredito que eles não vão dispensar esse filme. Então eu acho que eles vão lançar o filme quando tiver que lançar e o James Gunn vai trabalhar a versão dele do Batman. Acho que dá pra coexistir numa boa, ainda mais se eles confirmarem esses selos. Isso aqui é DC Elseworlds, é outro universo. Isso aqui é DCU, Universo Compartilhado. Coisa que o James Gunn falou que ele iria trabalhar, né? Para cada filme que tem um propósito diferente, nós teríamos um selo para a galera que está sentando o rabo e ver o que está se passando, poder diferenciar. Então, eu acho que vai ter sim o Batman Parte 2, do Robert Pattinson, que é essa pegada mais sombria, mais detetivesca, que eu acho bem bacana. E a gente vai ter a versão provavelmente do Brave and the Bold, aí que é uma versão mais fantasiosa do Batman, né? É isso que é legal, que eu acho legal da DC, né? Ela tá sempre se renovando, ou sempre reintroduzindo o personagem, né? Por exemplo, no início dos anos 2000 a gente tinha Smallville. Aí no cinema, em paralelo, um pouquinho depois, a gente teve Superman Returns, não deu certo, aí teve o Homem de Aço, agora vai ter essa versão nova. Então, a DC, ela tá sempre se renovando, tá sempre reintroduzindo seus personagens, né? Poderia dar uma consertadinha, eu acho que a DC tá sempre tentando. Sim. É que tá. A DC tá sempre tentando. A DC, eu acho que é a única editora que tem esse potencial para entregar tudo isso para todo mundo, entendeu? A parte mais infantil, a parte mais esperançosa, a parte mais sombria, que poderia. E eu espero, apesar de duvidar, eu não sou tão esperançoso de achar que vai ter o The Batman 2, e seria uma burrice, já que depois do sucesso da série do Pinguim, né, não vir a ter essa continuação, mas eu acho que ainda, enquanto pessoas engravatadas estiverem ditando o que os criadores têm que fazer para chegar a fulano, tal, ciclano, para gerar um engajamento, a DC vai continuar isso. Então eu acho difícil a gente ver de fato isso, porque a DC eu acho que é por mais que a Marvel tá aí há anos fazendo o universo compartilhado, a DC de fato é a única editora que poderia agradar uma vasta gama de fãs de variados gostos que tem pela editora. Eu queria ser um pouco mais otimista, mas, enfim, vamos ver, né? A gente tem que esperar para ver, como dizem. Ainda vou bem, a DC é multiplataforma, ela vai bem nos games, nas animações, em curtas, enfim, só no cinema que tem aquele vai e vem, né? Mas ela sempre tá tentando, igual você falou. Mas a DC, diferente da Marvel, ela é boa em quase todas as multimídias, né? A gente tentou falar aqui sobre a animação Liga da Justiça, né, o que a gente lembrava, né, e como sempre a gente deu nossa memória afetiva, né, falando sobre esse desenho. Se você tiver uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de algum filme, de alguma série, você já sabe, mesa para 04@gmail.com, 04 numeral. A gente tá no Spotify, Deezer e outros agregadores. Dá as 5 estrelinhas, isso é muito importante, dá as 5 estrelinhas, porque isso é um termômetro de que a gente tá fazendo um bom trabalho. E a gente tá no YouTube, então curte, compartilha, manda essa gravação aqui para aquele seu amigo que é louco por DC. Cavaleiros, muito obrigado pela participação de vocês e para o alto e avante. Falou, galera. Prazer imenso estar aqui com vocês. Valeu.